Bem-vindos de volta aí às nossas reflexões acerca do que? Da conformação do nosso ordenamento jurídico, da maneira como está estruturado o nosso ordenamento jurídico para dar continuidade aí aos nossos estudos relativos ao direito privado. Meus amigos, no bloco anterior terminamos dizendo o seguinte, com duas questões, dizendo não, questionando, trazendo duas questões. E uma delas era o quê? Quais são as espécies legislativas? Quais são as espécies legislativas do nosso ordenamento jurídico? E isso guarda correspondência com uma alegoria que todos os professores de direito trazem o quê? Sempre, olha, a explicação do ordenamento jurídico a partir de uma pirâmide. Eu não vou fugir à regra, vamos lá. Essa pirâmide, olha só, ela é mais ou menos assim, né? Olha aí. É uma pirâmide em que temos três níveis. No vértice superior, nós teremos o quê? Nesse escalonamento aqui, a Constituição Federal. A Constituição Federal. No nível abaixo da Constituição Federal, nós teremos as normas, as leis, que são chamadas de infraconstitucionais, ok? Mas, vejam meus amigos, nós temos um terceiro nível nesse primeiro recorte, Vejam, esse terceiro nível, nós teríamos o quê? As leis, nesse terceiro nível, as leis denominadas, vamos aqui, ó, leis infralegais, infraconstitucionais, e aqui as leis infralegais, certo? Então vamos lá, leis infraconstitucionais, leis infralegais, ótimo. Meus amigos, aqui é o seguinte, olha só, como é que a gente vai observar isso a partir da legislação? Abre a tua legislação, vá onde? Vá lá na Constituição Federal, vá até o artigo 59 da Constituição Federal. Chegou aí? 59? Olha só. O artigo 59 da Constituição Federal, ele está dentro de qual contexto? O artigo 59 trata do processo legislativo, ok? Processo legislativo, ou seja, produção das leis. E esse mesmo artigo 59 vai dizer o seguinte, o processo legislativo compreende a elaboração de, olha só, o processo legislativo compreende a elaboração de, e os senhores podem ver que existe uma lista aí com sete espécies. Olha só, já começamos a responder aquele questionamento. Vejam, 7 são as espécies legislativas, 7 espécies legislativas. Me acompanhem. Inciso 1, emenda à Constituição. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, professor, está acompanhando aí na leitura. Inciso 3, leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. 5, medidas provisórias. 6, decretos legislativos. E 7, o último, 7, resoluções. Ok? Estas são as espécies legislativas que nós iremos chamá-las, olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, espécies distanciar um pouquinho aqui, ó. Espécies legislativas chamadas pela doutrina, né, pelos estudiosos, como espécies legislativas primárias. Legal? Espécies legislativas primárias. Vamos colocar aqui, olha aqui, ó. São as espécies legislativas primárias. Espécies legislativas primárias, ou também poderíamos colocar dessa forma, aparece muito assim em prova, ó. Normas jurídicas primárias, ok? Normas jurídicas primárias que são, na verdade, também denominadas de lei infraconstitucional. Professor, lei infraconstitucional. Por qual razão, meus amigos? Elas são denominadas de normas jurídicas primárias,
olha só, em razão desse escalonamento normativo, quem vem abaixo da Constituição Federal? Olha só, abaixo da Constituição Federal nós teremos as leis. Como a gente acabou de ver agora, aquelas que estão lá no artigo 59. E vejam, elas são o quê? Denominadas de leis infraconstitucional. Infra porque estão o quê? Abaixo da Constituição. Olha só, cuidado aqui com o prefixo, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor, vai ficar bacana. Ó, infra, abaixo da Constituição. Agora vejam, meus amigos, denominadas também de normas jurídicas primárias. Ok? É necessário colocar? Vamos colocar aqui dentro, então, acho que há espaço aqui. Teremos aqui, então, o quê? As emendas constitucionais. Ok? Existem alguns doutrinadores que eles vão sugerir que, olhando para essa alegoria aqui, ela deveria estar aqui em cima, a emenda constitucional, tá? Ela está aqui em cima. Por quê? Porque esse diploma legislativo que é utilizado para alterar, modificar a Constituição Federal, ok? E aí depois nós teríamos o quê? As leis complementares. Na sequência, inciso 3, está acompanhando aí? Leis ordinárias, não é isso? Leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. E o inciso 5? Medidas provisórias, leis delegadas, medidas provisórias, depois decretos legislativos e por fim resoluções, ok? Essa eu vou escrever aqui, ó, resoluções. São estas, meus amigos, as leis infraconstitucionais, são estas as espécies legislativas, o que? Primárias. Professor, por que primárias? Por que elas são chamadas dessa forma? Porque elas estão o quê? Olha só, elas estão subordinadas diretamente a quem? À Constituição Federal. Subordinadas diretamente à Constituição Federal. Então vejam, os senhores irão observar isto em outras aulas, né? Esse é um assunto que será um assunto recorrente ao longo do curso de Direito. Vejam, estão subordinadas diretamente à Constituição Federal, ou seja, retiram o seu fundamento de validade de onde? Da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é o quê? A lei maior. Ela é a lei maior do nosso país, ok? Enquanto lei maior, existe alguma lei acima dela? Não, ela é a lei maior, ela é a lei fundamental, ela é a lei maior, a lei fundamental, ok? Então, ela goza desse status de supremacia. Olha aqui, ó, ela está no vértice superior da pirâmide. Nós temos, vejam, nessa alegoria de escalonamento, onde é que tem mais espaço aqui? O maior espaço está na base. Agora vejam, no vértice superior, no topo da pirâmide, aí dessa nossa pirâmide normativa, se encontra um único diploma legislativo. Tamanha sua importância e superioridade em relação às demais normas. Ok? É a Constituição Federal. As que estão abaixo dela, imediatamente abaixo, são as infraconstitucionais. Estão imediatamente abaixo dela. Ok? E são elas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Tá certo? Ok? Anotou aí? São diretamente subordinadas, foi isso que disse, subordinadas à Constituição Federal. E um outro detalhe, meus amigos. Normas jurídicas primárias são produzidas pelo poder legislativo. Ok? Estas são produzidas exclusivamente pelo Poder Legislativo, ok? E o nome dado a esta produção, já mencionei, vou repetir, se denomina processo legislativo. Então, pensei em normas jurídicas primárias, pensei naquelas 7 espécies que estão lá no artigo 59 e elas são produzidas onde? São produzidas pelo Poder Legislativo. Ok? Bacana? Processo legislativo somente se aplica a estas normas jurídicas primárias. Ok? Professor, e as normas jurídicas? As normas jurídicas, as leis infralegais. As leis infralegais, meus amigos, chamadas também de
normas jurídicas, vamos nos manter fiel aqui à cor, ó, normas jurídicas, normas jurídicas secundárias, normas jurídicas secundárias. Professor, secundárias? Sim. E por que secundárias? Olha só, porque elas estão o quê? Sujeitas, subordinadas a quem? A Constituição Federal? Em uma visão, vamos dizer assim, genérica, mais ampla, sim. Mas imediatamente as leis infralegais, elas estão subordinadas, elas estão sujeitas, meus amigos, às leis infraconstitucionais. É isso, aqui é que se dá, esse pensamento aqui, é que se dá o nome de escalonamento normativo. Escalonamento normativo, porque há um escalonamento hierárquico aqui entre as normas. Ok? Então eu terei a Constituição Federal, logo abaixo dela, infraconstitucional, essas espécies legislativas, e abaixo dessas leis infraconstitucionais, as leis infralegais, que são denominadas de normas jurídicas secundárias. Secundárias. Vejam, meus amigos, olha só. Essas normas jurídicas secundárias, professor, o senhor poderia nos dar alguns exemplos? Sim, sim, com o maior prazer, para ficar claro. Normas jurídicas secundárias, sim. Olha aí, são o quê? Os decretos. Olha aí, regulamentos. Não é? Veja, uma norma muito comum a gente ouvir, e de repente todo mundo chama de lei, de maneira genérica de lei. E muitas das vezes, né, as pessoas que não se detêm, não se debruçam como nós ao estudo do ordenamento jurídico, acaba passando, confundindo uma coisa com a outra, ok? Confundindo aí com normas jurídicas primárias. De um modo geral, de maneira genérica, tudo é lei. Sim, pode caber essa expressão lei para todas, ok? Mas nós sabemos que as leis infralegais, elas estão o quê? Subordinadas às leis infraconstitucionais. As leis infralegais retiram seu fundamento das leis infraconstitucionais. Olha só uma que é muito comum: instrução normativa. As famosas INs, portarias, circulares, etc. Portarias, circulares, decretos, tem o que? O condão de regulamentar. De regulamentar o quê? De regulamentar as leis infraconstitucionais. As leis infraconstitucionais. Vejam, meus amigos, estamos falando do quê? Estamos falando, olha aqui, da forma como o nosso ordenamento jurídico está o quê? Organizado, escalonado, ordenado. Maravilha? Estamos falando do poder normativo do Estado. Olha aí, poder normativo. Ou seja, o poder de estabelecer as leis. Ok? Poder de estabelecer leis. Leis estas, eu vou voltar. Eu gosto da repetição por isso. Leis estas que de modo geral compreendem o que? As normas jurídicas secundárias como as primárias, ok? Agora, vejam, olha só que interessante. As normas jurídicas, as leis que obrigam a todos, indistintamente, são as leis infraconstitucionais. São as leis infraconstitucionais produzidas onde? No poder legislativo, por meio de um processo legislativo. Estas leis aqui, estas leis se destinam a três finalidades. Vejam: criar, modificar ou extinguir direitos. Nós conversamos no encontro passado. São as leis que incorporam o quê? No nosso Estado democrático de direito, a vontade da sociedade.
ok? Então é a vontade da sociedade, por meio dos seus representantes eleitos, por meio dos representantes eleitos, é que irão dar o quê? Dar asa ao surgimento das leis. Por isso que alguns autores vão dizer que, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, né, essa declaração francesa, vejam, vão dizer que a lei decorrendo da vontade do povo é a expressão da vontade geral em criar, modificar e extinguir direitos. Isso ocorre onde? No poder legislativo, por meio de um processo denominado processo legislativo. Ok? Professor, e essas normas jurídicas secundárias? Essas normas jurídicas secundárias, elas se destinam ao quê? A regulamentar. Se destinam a regulamentar as leis. Se destinam a regulamentar as leis infraconstitucionais. Daí receber o nome de infra, ou seja, abaixo das leis infraconstitucionais, infralegais. Ok? Estamos juntos? Vejam, meus amigos, com isso chegamos, né? É possível inferir o quê? O que é possível inferir? Que o poder normativo, esse poder normativo do Estado, ele está diversificado, dividido em 3 aspectos. Vejam, esse poder normativo nós podemos observá-lo a partir de três ângulos, sobre 3 planos. O primeiro deles, acompanhem, vamos juntos. O primeiro deles é o poder constituinte. O primeiro deles, vou colocar em preto aqui, ó. É o poder constituinte. Vejam, meus amigos, poder constituinte, poder de elaborar a Constituição Federal, modificá-la e também de modificá-la, ok? O poder constituinte. Na sequência, o poder, não se perde de mim, o poder, o quê? Legislativo. O poder legislativo de elaborar normas jurídicas primárias que criam, modificam e extinguem direitos. E por fim, qual é o terceiro nível aqui? O poder regulamentar. O poder regulamentar. Ok? Poder regulamentar. Com isso, nós respondemos a primeira parte, a primeira questão deixada no bloco anterior. Espero que com isso tenhamos aí conseguido enfrentar o primeiro questionamento do bloco anterior. Ok? Agora, vejam, meus amigos, vejam, este processo legislativo, o segundo questionamento. O segundo questionamento residia no fato de que, e este processo legislativo, professor? Como se dá esse processo legislativo? De que modo esse processo legislativo ele é operado, por assim dizer? Ele se executa. Vejam, processo, pelo próprio nome, o próprio nome já sugere, é um encadeamento de atos, né? Um encadeamento da prática de atos que irá dar surgimento às espécies legislativas, ok? Só que eu não vou conversar nesse instante a respeito do processo legislativo. O interessante nesse exato instante é o seguinte, é saber, o questionamento que eu fiz, existe um modo, existe uma forma, foi isso que nós falamos lá, existe um modo, existe uma forma para serem redigidas essas leis? Será que existe uma maneira correta de se elaborar, de se redigir essas leis? Existe alguma técnica? Bacana, eu acho que essa expressão vai ficar legal. Vamos colocar aí, ó. Existe o quê? Vou colocar em azul. Existe uma técnica, olha aqui, ó. Uma técnica legislativa
Existe uma técnica legislativa? A resposta é sim. Por que, meus amigos? Por que existe essa técnica legislativa? Justamente para você que está anotando, para fazer a adaptação da lei, dessa lei que nós vamos voltar a insistir, dessa lei positivada, dessa lei escrita, a sua finalidade. Então vejam, essa técnica legislativa tem essa finalidade de fazer a adaptação da lei escrita à sua finalidade. Ok? Qual é a finalidade de uma lei? Poderia surgir. A finalidade de uma lei é o quê? De regrar, de dirigir, de estabelecer o quê? Diretrizes para as ações humanas. Para as ações humanas. Ok? Essas diretrizes, qual é o condão disso? Organizar a vida em sociedade. Essa é a finalidade da lei. Agora, essa lei deve ser o quê? Deve ser redigida, deve ser bem escrita para que se atinja essa finalidade, ok? E qual é o nome que se dá a esta boa redação, a esta preocupação em tornar esta lei acessível? O nome que se dá é técnica legislativa. Técnica legislativa, ok? Então, a qualidade técnica relativa à coerência, a boa compreensão, por assim dizer, a boa compreensão dessas leis é que irá dar o quê? É que irá dar o real sentido, a aproximação, a preocupação com a linguagem. Com a linguagem. Nós bem sabemos, linguagem que é a base, né, das leis, é um instrumento que utilizamos para a nossa expressão. Ok? Nós sabemos, eu chamo a atenção para esse fato em todas as aulas anteriores. Inclusive eu coloco até aqui ao lado, na lousa anterior, nós temos um glossário, que é justamente para quê? Para que tenhamos aí o correto emprego da linguagem. O correto emprego dos vocábulos. Existem institutos jurídicos que guardam correspondência com palavras, vocábulos idênticos ao utilizado no dia a dia, no linguajar do dia a dia, e que para nós aqui tem um sentido completamente diferente. Então eu chamo atenção para esse fato, com um bom emprego, um emprego assertivo dessa linguagem, ok? Essa estrutura formal dos discursos, ela tem o quê? Ela tem consequência direta sobre a aplicação do direito. Foi claro? Ok? Foi claro? Então vamos, meus amigos, vejam, observem bem, vencida essa parte aqui, onde é que nós iremos encontrar as diretrizes, onde é que nós iremos verificar esta boa técnica legislativa. Onde? Na lei. Mais uma vez, na lei. Vejam, estamos em um estado de direito. Então será na lei que nós iremos encontrar o quê? As diretrizes para elaboração, redação, alteração das leis. E onde é que nós encontramos? Que lei é essa, professor? Por favor. Esta é a lei complementar. Ó, você anotando aí, lei complementar, número 95 de 1998. Olha só, vamos dar um destaque para ela. Lei complementar, número 95 de 1998. Ou seja, 10 anos depois, 10 anos decorridos da promulgação da nossa principal lei, que é a Constituição Federal, ou seja, quando se inaugurou uma nova ordem constitucional no nosso país, lá em 5 de outubro de 1988, o legislador constituinte disse ao legislador, olha aqui que bacana, disse ao legislador ordinário, né? O legislador ordinário, disse ele lá no parágrafo único, vá até o 59, pegue aí o artigo 59, ele trata das espécies e lá no artigo 59, lá no parágrafo único do 59, chegou aí? Parágrafo único do 59, o que diz o parágrafo único do artigo 59? Diz o seguinte, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis. Das leis. Vejam, então existe uma lei que disciplina a forma, o modo pelo qual a técnica será empregada na produção de leis? Sim. Sim. Que lei é esta? Lei Complementar 95 de 1998. Disciplina o quê? O modo de elaboração. Olha você anotando aí junto comigo. O modo de elaboração, ok? Elaboração. A maneira como ela será redigida, olha só, a redação e também a alteração. Alteração. Joia? Alteração. Ok? Vejam, esta lei, meus amigos, é de fundamental importância. Você que inicia os seus estudos, e eu disse isso mais de uma vez, né? Este conteúdo se destina aos alunos ingressantes no curso de Direito, mas eu não tenho dúvida de que ele apoia, inclusive, também as pessoas que eventualmente não cursam, mas que trabalham, mas que se sujeitam, todos nós, sem distinção, nos sujeitamos ao império da lei. Então, é de fundamental importância que tenhamos aí noções mínimas de como a lei ela é elaborada, redigida, de como essa lei é alterada. E é aqui que nós iremos encontrar todos esses pormenores, todos esses detalhes, ok? Aí eu te peço nesse exato instante, corre no índice geral da tua legislação. Lá os senhores irão encontrar que existem, né, no índice geral as leis, e aí neste caso as leis ordinárias. Os senhores irão verificar que existem também as leis complementares, que é um número bem menor em relação às leis ordinárias. Identifique aí na tua legislação a Lei Complementar 95 de 98, para que a gente possa refletir a respeito dos principais aspectos desta lei em relação à técnica legislativa. Prepara o material, toma uma água e a gente volta já já.